Vamos lá então, retornando então, agora com o nosso entrevistado, Emerson Vidal, né? Doutor Emerson Vidal. Um pouco mais vamos falar com bastante Florém. Não esquecendo que hoje, 4 de novembro de 2017. Vamos então, Maurício, o que nós temos então na questão das perguntas para o nosso entrevistado? Primeiro, nosso cordial bom dia, Emerson. Bom dia ao pessoal aqui da Rádio Positivo FM. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui participando do programa com vocês. Muitas questões aqui são levantadas, vocês defendem muito a causa do povo bagiense, apontam erros da administração, apontam também acertos da administração, como todo bom meio de comunicação deve fazer, ser imparcial e informativo. Então é um prazer enorme para mim estar aqui hoje presente e poder falar um pouco com vocês sobre direitos humanos, sobre ideologia de gênero e sobre outros assuntos. Até no início aqui vocês estavam falando da Avenida Espanha, um local que recentemente eu passei por ali, tive, digamos assim, o dissabor de passar por ali, porque realmente estava praticamente intransitável. Tive o dissabor de passar por ali, a sorte de não ser multado e, consequentemente, falaram a respeito de um cadeirante que passou por ali, que o filho teve que carregar ele nos braços, que não é um problema específico só da Avenida Espanha. O problema do cadeirante é um problema que a cidade inteira enfrenta. O comércio em Bagé não está preparado para receber um deficiente físico nas suas lojas. E isso é algo que aparece de dia a dia e afeta, sim, os direitos humanos, algo que nós vamos falar sobre aqui, que é a dignidade da pessoa humana. Bom dia, Emerson. Lembrando que estamos sendo ouvidos em Passo Fundo pelo nosso futuro entrevistado, o Dr. Geiro, um pediatra que vai vir aqui em outra oportunidade falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. E lembrando, antes de começar a entrevista, rapidamente, que o nosso programa e essa entrevista tem os nossos apoiadores culturais, a Ignacio Imóveis, o César Cursos e Concursos, o cursinho que mais aprova em Bagé, a Europes Terraplanagem, a Araújo Vidal Advogados Associados resolve seu problema, qualquer problema no ligeirão, qualquer problema jurídico, a GVD, Escritório de Contabilidade e Despachante, e a Engenharte de Ivan César Pinheiro, Obras Cíveis, Comerciais e Industriais, e a Eletrônica Real de Adriano Paz Gonçalves. Emerson Vidal, vamos começar sobre direitos humanos primeiro. O Pacto de São José diz que a vida é um bem e que deve ser defendido a todo custo. Pacto de São José, aborto hoje em dia. O aborto só é permitido em duas ocasiões, e está no Código Penal, que é em caso de estupro, e o outro caso eu não me lembro bem, mas o amigo jurista pode esclarecer. Vamos começar por essa questão do Pacto de São José e da defesa da vida, dos direitos humanos e do aborto, doutor Emerson. O direito à vida, ele é um direito natural e fundamental. O que isso significa? Ele nasce com a pessoa. O Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê que a defesa da vida desde a fecundação. Bom, o que isso significa? Significa que após fecundado o óvulo, já existe vida. Por isso, a contrariedade ao aborto. O Pacto de São José, falar em Pacto de São José da Costa Rica, falar em direitos humanos, a gente precisa primeiro identificar o que são os direitos humanos. Os direitos humanos, eles nascem com a pessoa. Eles são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Esses são os direitos humanos, previstos na nossa Constituição Federal, e como o Brasil é o subscritor do Pacto de São José da Costa Rica, também nessas relações internacionais de direito. Bom, como nós já estamos conversando, decorre de todo esse direito à vida, que é um direito fundamental, a proteção, sim, da gestante. Quer seja ela fruto de uma concepção consentida ou não. Claro,
no direito brasileiro é defesa o aborto nas questões de estupro ou de risco de vida da gestante. Longe de questões ideológicas ou religiosas, né, até porque aí sim eu teria a minha opinião pessoal, né, mas pegando por opinião, pela nossa legislação, né, o aborto ele é proibido nas demais situações. Principalmente pelo fato de defender a origem da vida. Aqui em Bagé, na Câmara de Vereadores, se criou uma comissão de defesa da vida. Presidida pelo vereador Augusto Lara. Presidida pelo vereador Augusto Lara. Essa comissão, segundo a informação que me foi dada, ela foi criada com a intenção de prevenir e orientar os jovens referente à questão às questões do suicídio. Muitos jovens se matando, enfim. O restante da fundamentação dela, eu não obtive, não consegui me aprofundar nisso. Mas o direito à vida ele tem que ser também preservado, né, e essa comissão ela está aí para oferecer este auxílio, digamos assim. Defender a criança no útero é defender o seu direito de nascer. Direito fundamental, como nós já dizemos. Doutor Emerson, sobre essa questão do aborto, uma notícia recente, parece que no TJ ou no Supremo houve um caso que houve uma absolvição num aborto antes de 3 meses de gestação. O senhor conhece esse fato? Conheço o fato, considero como um absurdo jurídico, embora, considero como um absurdo, mais um absurdo da nossa Suprema Corte. Não está condizente com a nossa legislação, com a Constituição Federal, que a nossa Constituição ela prevê a proteção da criança no útero a partir da fecundação. Então, um absurdo total, um absurdo jurídico total. Claro que existem as razões e a fundamentação, eu não tenho aqui, até eu poderia ter trazido essa decisão, né, para a gente debater em cima dessa decisão as questões referentes ao aborto. Existe risco disso criar jurisprudência e afetar o juizado de primeira instância? Existe sim. Mas nós ainda contamos, né, como essa decisão não é uma decisão vinculante, né, nós contamos aí sim com a individualidade de cada juiz, com a consciência de cada juiz e com a interpretação que eles dão, né, em cada momento do nosso processo. Então, eu acredito ainda que essas questões referentes, principalmente eu não conheço a fundamentação dessa decisão, mas essas questões elas ainda vão passar por muitas coisas ainda. Embora exista um apelo, né, e é um apelo por nichos, por grupos, né, dizendo que o meu corpo, minha vida. Né, e uma fundamentação de que quero fazer o aborto porque o meu corpo é que eu quero preservar. Isso também é um tema que o pessoal da ideologia de gênero defende bastante. A ideologia de gênero, eu considero ela um extremo absurdo, criado por uma filosofia de esquerda. Mas aí, doutor, eu vou interromper e vou ter que dar eu sei que vou ter que dar uma advogada de diabo aqui. Estamos aqui para isso. O senhor falou que a Comissão de Defesa da Vida, presidida pelo vereador Augusto Lara, quer prevenir os suicídios na juventude. Sim. Quais são os motivos que levam essa juventude a se suicidar e quais são os motivos que fizeram com que houvesse o aumento do suicídio? Será que essa questão da sexualidade não tá intrínseca? Porque muita gente quer optar por outro sexo ou diz que não é feliz naquele corpo. Então, será que censurar essa prática não seria também uma maneira de atacar os direitos humanos e ferir a vida da outra pessoa? Porque aí ela se sente frustrada e vai querer se suicidar. Tá, mas vamos... Doutor, só para complementar essa pergunta, existe a estatística, eu tenho conhecimento de estatística de suicídio de jovens em países onde há uma cobrança de competitividade muito pesada, como no Japão, por exemplo. No Japão, o índice de suicídio infanto-juvenil é altíssimo. Existe alguma estatística, algum dado recente sobre essa questão de suicídio na juventude brasileira? Eu desconheço
desconheço. Sinceramente, não é um assunto que me é afeito, né? A questão do suicídio. Mas a criação da comissão deve ter esse embasamento, com certeza. E quanto ao que tu estavas comentando, Maurício, eu quero ter outro sexo. Nós devemos primeiro separar. Sexo existem dois, masculino e feminino. Opção é uma questão sexual, biológica, né? É uma questão biológica. Opção sexual é diferente de sexo, do sexo que tu nasce. Se eu quero ter a opção sexual de me relacionar com pessoas do mesmo sexo, né, bom, é uma opção pessoal. Então não seria o fato, eu estou descontente com o meu corpo. Isso aí já é um outro tipo de criação que é dada e que está invadindo os lares das Mas famílias. isso aí seria uma questão de escolha? Porque, na verdade, ninguém vai escolher, e eu penso assim, quem é que em sã consciência vai escolher ter relações com pessoas do mesmo sexo, sendo que o preconceito com relação a isso é muito grande? Quem é que vai escolher ser excluído da sociedade, digamos assim? Mas, Maurício, será uma questão de escolha ou será uma questão já biológica, de nascença? Maurício, eu não tenho esses dados. Pode ser uma questão de escolha. Pode ser uma questão de escolha, sim. Né? Como pode ser uma questão biológica. Né? A questão o que tu falasse de eu me sentir excluído, bom, nós vivemos uma democracia. Na democracia todos têm espaço dentro dela. Né? O homossexual tem espaço dentro dela. O heterossexual tem espaço dentro dela. Todos são resguardados por direitos e possuem as suas obrigações. Então não seria esse o fato. Bom, podemos trabalhar uma questão de tolerância. As pessoas não são aceitas pela opção sexual que fizeram. Bom, então nós temos que trabalhar uma questão de tolerância. Tolerar, aceitar, conviver com o que está à nossa volta. Independente de posicionamento religioso. Porque a pessoa, ela escolhe a religião que segue. Mas ela tem a obrigação de aceitar, sim, a opção que os outros seguem. Eu posso não concordar, isso também me é um direito. Não concordar com isso ou com aquilo. Não concordo com o que estão falando sobre ideologia de gênero, por exemplo. Não concordo que estão querendo tolir a liberdade de imprensa, infringindo os direitos humanos. Eu posso não concordar, mas sou obrigado a aceitar em nome de uma coletividade. E de respeito à individualidade de cada um. Né? Claro. Você levantou um assunto, uma definição interessante, que isso vinha, essa tentativa de subdivisão, e subdivisão mesmo, alguém já me disse que existiriam mais de 30 gêneros, né, sexuais. A rigor, gênero biológico é o masculino e feminino, tu nasce com ele. O outro gênero é um gênero intelectual, é um gênero de escolha. A pessoa que define isso, certo? E o senhor disse que isso vinha de uma orientação ideológica de esquerda. Isso está, o senhor acha que isso está integrado naquela ideia? Porque não começou hoje. Do armado e desarmado, do branco contra o preto, do índio contra o branco, sem terra com terra, deu uma tentativa meio estranha de subdividir as pessoas e jogar umas contra as outras e permitir que esse Estado que invasor, que quer se apropriar de tudo, entre nossos direitos. Não seria isso? Sim. Existe alguns conceitos. Eu vou dar uma partezinha conceitual, até para introduzir a resposta que eu vou te dar agora. O princípio da ideologia de gênero saiu lá com Marx e Engels, quando eles quiseram acabar com os vínculos familiares. Então, eles estabeleceram que esse movimento pretendia desconstituir vínculos familiares. Seria um princípio de separar, de dividir. Ou seja, para terminar com a influência da família na formação do novo indivíduo. Exatamente. E permitir que esse indivíduo possa ser manipulado. Exatamente. Para a ideologia de gênero, não existe masculino e feminino. Para a ideologia de gênero, somente quando se atingir uma determinada idade e a pessoa possa fazer a sua opção, ela vai dizer se ela é masculino ou se ela é feminino. Algo que contraria a biologia, contraria a ciência de todas as formas. Ideologia, tem uma pequena separação de ideologia para uma bandeira. Esses movimentos sociais
carregam uma determinada bandeira, eles carregam um determinado objetivo de defesa de seus interesses, contra tudo e contra todos, enfim, utilizando-se sim de conceitos, né, que partem desse princípio, digamos, de esquerda. Que é aquilo que tu acabou de dizer. Tu separa, tu cria dentro da sociedade, tu cria segmentações, né, e elas começam a brigar entre si, começam a discutir questões e buscar os seus ditos direitos, né, contra tudo e contra todos. Quando na democracia o que a gente tem são os direitos da maioria. A democracia ela é isso. Né? Se respeitam todos os direitos, né, mas prevalecem os direitos da maioria em nome de uma coletividade. Doutor Emerson, o senhor falou que a escolha tem que ser em determinada idade avançada, até para o cidadão ou cidadã ter consciência das consequências e do que ele está fazendo. Recentemente houve uma postagem num dos grupos sociais de uma rede social que uma das escolas municipais levou um casal homossexual para dar palestra para crianças. E isso está recorrente no país inteiro. Até tem um pré-candidato a presidente que já denunciou diversas cartilhas sobre isso. Isso fere os direitos humanos até que ponto? E até que ponto essas crianças realmente não têm condições e capacidade de discernir o que é certo e errado? Porque agora, recentemente, nós vimos também uma exposição de arte onde estava um homem nu e crianças menores de 10, 8 anos tocando no homem nu. Mas para complementar, não é uma violação dos direitos humanos trazer a um indivíduo que ainda lhe falta formação intelectual e maturidade física, inclusive, que todo mundo sabe que a sexualidade do ser humano começa a aparecer na puberdade. Não é uma violação dos direitos humanos antecipar isso, sexualizar indivíduos que não estão ainda preparados para tratar desse assunto? Com certeza é uma violação. Com certeza é uma violação. O que nós vivemos hoje no país digamos assim, uma dita, eu não vou colocar como elite, uma dita elite intelectual e artística, defendendo determinados conceitos como se arte fosse. É um absurdo tu levar uma criança para uma exposição onde a obra é um homem nu e a criança ser permitida pela sua acompanhante, se não me engano, era sua mãe, que ela tocasse o homem nu. Isso seria caso de perda do pátrio poder. O Estatuto da Criança e do Adolescente defende a criança nesse sentido. Nós temos essa invasão, e aqui em Bagé foi postado num grupo do Facebook que uma escola levou Escola municipal. Uma escola municipal levou 2 homossexuais a darem uma palestra, né, e que o pai da criança, infelizmente ele não colocou o nome da escola, né, mas que o pai da criança teria conversado com o seu filho, e o seu filho, na conversa com ele, teria dito que na palestra foi liberado, para essas crianças de 11, 12 anos, foi liberado para que tudo pudesse ser feito, em termos sexuais, digamos assim. Bom, a educação da criança, ela é dada em casa, pelo pai e pela mãe. Quando o pai e a mãe não puderem dar essa educação, quem vai entrar no lugar é o Estado, defendendo o direito da criança. Não cabe, dentro da escola, dar esse tipo de orientação, principalmente esse tipo de orientação que diz que foi dado, ou que nessas exposições de arte, patrocinado pelo Banco Meridional, não, né? Patrocinado pela Lei Rouanet, apareceu. E muitos outros absurdos que estavam E a ministra de Direitos Humanos, que se considera escrava, não fez nada. Bom, a ministra de Direitos Humanos é cega, surda, muda, né? Talvez louca. Porque uma pessoa que recebe um salário de 31 mil reais por conta de uma aposentadoria como jurista, como desembargador, né, ela reclamar que está tendo um trabalho escravo, né, e ela queria receber mais 32 mil reais e assim acumular e somar 64 mil reais, quando o que nós vivenciamos hoje no nosso dia a dia e vendo o povo brasileiro vivem com um salário mínimo, às vezes em condições de miséria.
Então, é um absurdo. Essa senhora não poderia ser ministra de Direitos Humanos, independente do partido dela, parece que é o PSDB, né? Independente do partido que ela esteja, essa senhora não poderia ser ministra de Direitos Humanos. Por quê? Porque ela não tem a noção, né, de que o que ela acabou de falar, as pessoas não vivem. Olha, eu quero receber 64 mil reais porque se não for assim, meu trabalho é escravo. Poxa vida, então, qual é o conceito dela de escravidão? E interessante que dentro dessa proposição da defesa de minorias oprimidas, né, ela é uma representante dos afrodescendentes, né, e deixou, até eu faço um registro aqui, deixou os afrodescendentes, os que lutam efetivamente contra o preconceito, numa situação bastante delicada. Né. Ela disse com clareza que 33 mil era um salário de escravo. Eu acho que todo mundo quer ser escravo nessas condições. Não, aí sim. E dentro disso, doutor, essa questão dos direitos humanos, que eu acho que tem um assunto recorrente na sociedade, onde as pessoas reclamam muito que os direitos humanos estão sempre para os bandidos e não está para as vítimas. Não está sendo os direitos humanos usados de forma leviana para defender ou instigar minorias contra essa maioria, por setores, evidente, não pelas autoridades pela legislação dos direitos. Não está os direitos humanos sendo usados nesse propósito de favorecer. A ministra deixou isso claro, né? Ela como afrodescendente usou o discurso da desigualdade para justificar uma coisa completamente absurda. Não estará sendo usado para isso? Na minha opinião, os direitos humanos seriam para humanos direitos. Nós temos uma condição, se fala muito, né, e tem uma deputada que defende muito a questão dos direitos humanos e defende os presidiários, é contra a polícia, é contra a truculência do policial, colocando, e esse fato coloca, inclusive, os nossos guardiões da nossa segurança em situações complicadas, em situações de decidirem o que podem ou não fazer, com medo de tomar um processo depois. Com certeza, né, nesse sentido, a palavra direito humano, ela está sendo usada, sim, para criar um obstáculo na segurança pública, na educação e em todos os outros ramos que nós vivenciamos. Não podemos confundir direito humano, né, direito humano, liberdade, as liberdades que nós possuímos, a liberdade de expressão, né, com esse tipo de restrição e com o dever que temos na segurança pública, que o pessoal tem, né, de cumprir a sua obrigação, que eles são impedidos. Isso aí é uma coisa, vou ser mais específico. O brigadiano, ele é impedido por medo de agir quando se fala em direitos humanos. Existe o direito humano, sim, para o bandido, para o coitado do bandido que é preso e às vezes é acariciado de uma forma mais truculenta pelo policial, né? Mas ele é no íntimo do policial, ele está hoje com medo de sacar uma arma, né, e de se defender e defender a população, porque depois disso ele vai ter que ficar respondendo um processo na justiça militar. Recentemente nós vimos isso, um brigadiano que foi condenado com sem terra foi condenado. Quando ele estava em estrito cumprimento do dever dele. Algumas coisas são discutidas. Existia erro, a arma não era para estar municiada, não é para ter munição letal. Mas qual é a situação que eles estão vivendo naquele momento? Isso não é levado em consideração. Ele está vivendo uma situação de estresse, está vivendo uma situação de confronto, né, e quem está no confronto, né, tanto de uma parte como outra, né, vai utilizar os meios que tem, os meios que possui. Doutor, sim, uma pergunta. O senhor falou aí que tem uma deputada que defende ferrenhamente os direitos humanos. E a deputada Maria do Rosário, não sei por que nós não darmos nome ao boi. Mas será que ela defende realmente os direitos humanos? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele fala que os direitos humanos é muito mais abrangente do que os direitos de uma minoria específica. Os direitos humanos defende o direito à religião, defende o direito à liberdade, defende o direito, sim, do preso de ter um tratamento no presídio digno como ser humano e não como está hoje, que eles estão dormindo no teto tipo morcego.
Enfim, o direito à liberdade luta contra o trabalho escravo é muito mais abrangente do que a simples defesa de uma minoria. Eles não estão deturpando o pacto de São José da Costa Rica? Eu acredito que sim, eles estão deturpando o conceito de direitos humanos. Mas isso é típico, digamos assim, porque tu tira uma parte, pinça uma parte, porque defender os direitos humanos, digamos, do preso, seria defender que ele tem direito no presídio a ter dignidade. O que seria a dignidade do preso? Ter um local apropriado para dormir e não botar fogo, onde ele está, né? Ter alimentação, ter higiene. Isso seria a defesa dos direitos humanos do preso. Porém, nós vivemos uma situação de que muitas pessoas não têm alimentação em casa, não têm condição de higiene, não têm condição de saúde, porque a saúde a gente sabe como ela está no nosso país afora. Isso também afeta os direitos humanos, afeta a dignidade da pessoa humana. Bom, então, só o que faz a Maria do Rosário? Ela pinça determinado segmento, defende aí a questão dos presos, e tudo ela joga, estão infringindo os direitos humanos. O preso foi preso, ele foi apanhado pela polícia, foi preso, houve alguma situação, bateram nele, e ela vai lá e abre o leque, os direitos humanos vêm e se apresenta para que ele seja defeso. Não estou dizendo que ele não tenha direito a essa defesa. Eu só estou dizendo que o enfoque que é dado é errado. Sobre isso, doutor, a deputada, ela defendeu a exposição do Santander em Porto Alegre? Sim. Porque aí eu lhe pergunto, o Pacto de São José da Costa Rica diz que todo cidadão tem direito à livre expressão do pensamento, e entre elas expressar ou a sua própria fé, independente de religião. Tanto é que nesse caso o Brasil está muito bem nesse termo, porque tem religião em tudo que é esquina. Mas no momento que pegam um símbolo de uma religião, que é a Igreja Católica, e escreve que é a hóstia, que para os católicos é sagrada, segundo para os católicos é o corpo de Cristo, e colocam ali impropérios, eles estariam infringindo os direitos humanos, e a deputada sucessivamente estaria Isso chama-se vilipêndio de símbolo religioso, é crime, está lá no Código Penal. Vilipêndio de símbolo religioso, é crime. Não respeita o Estado laico. Eles gostam muito de falar em Estado laico. O Estado é laico, ele é laico. Não quer dizer que ele seja laicista. Ateu. Que ele seja ateu, ele é laico. Bom, ele respeita todas as religiões. E esse tipo de obra, dita como arte, é sim um escárnio aos símbolos religiosos. É o vilipêndio aos símbolos religiosos. É um preconceito, né? Preconceito. Mas eles defendem que não haja preconceito contra gênero, contra raça, e eles publicamente defendem um preconceito contra a religião de alguém. Exatamente. É um preconceito. Eles estão tolhindo a liberdade daquelas pessoas que possuem a religião, no caso os católicos, né? Até de se manifestarem. Porque é muito fácil hoje dizer, união homossexual. União homossexual. O fato de eu ser contra não quer dizer que eu não tenha que aceitar a união homossexual. Aceita, é fato notório, está na nossa sociedade, está no dia a dia. Bom, mas aí porque a pessoa é católica, e porque existe uma orientação a respeito desse assunto, ela é sim discriminada. Então, a outra face da moeda. No ambiente de liberdade democrático, penso eu, que todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, defender o que quiser, mas não pode usar o que pensa e a sua defesa para oprimir ninguém. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Se tu tenta fazer o caminho inverso, tentar me impedir de pensar como eu penso, de defender o que eu penso, tu está tentando tolher minha liberdade, tu está agindo de uma forma antidemocrática e contra os meus direitos humanos. Exatamente. Porque, só complementando, dentro disso que o Uratou falou, não estaria então os dois lados ferindo os direitos humanos? Porque quem é contra a ideologia de gênero está ferindo a expressão dele de pensar ou de agir conforme ele queira, conforme ele se acha feliz. Ou seja,
aderindo ou Não, Maurício, mudando sexo. Maurício, desculpa te interromper, Pode mas tu interromper. está partindo, acho, por uma premissa equivocada, tá? Quando nós estamos falando de ideologia de gênero, nós estamos falando de algo muito mais abrangente, né, do que só tolir. Eu não estou falando em tolir a opção sexual. Não é isso. Quando eu estou falando em ideologia de gênero, eu estou falando que querem colocar desde lá do ensino fundamental e básico, dentro da cabecinha das crianças, né, de que ela não possui sexo, ela não possui gênero, ela não é nem masculino e não é nem feminino. É isso que eu estou colocando. Tolir, impedir, criar alguma espécie de barreira para isso, quando a pessoa trabalhar aqui nessa empresa não trabalha homossexual. Né? Isso aí eu considero, sim, como uma afronta, né? Porque nós vivemos num país democrático e todos têm que ter o seu espaço. Né? Mas querer que dentro das escolas isso seja colocado para as crianças, quando a responsabilidade dessa educação pertence, sim, à família e não à escola, né? Então, para mim, é um acite. O senhor está dizendo que esse movimento pretende destruir a formação da identidade das crianças, né? Porque a identidade da criança começa a se formar, eles querem entrar então para destruir essa identidade e estabelecer a identidade que eles definirem. Com certeza. E esse e agora tu tocou numa questão muito importante, né? Porque esse é um dos fundamentos perigosos da ideologia de gênero. Porque quando tu começa a dizer que não existe nem o homem, nem a mulher, nem o masculino, nem o feminino, tá? E tu começa a colocar isso, daqui a pouco a responsabilidade por definir essa situação, ela sai da criança e passa para o terceiro, ela sai do indivíduo e passa para o terceiro. O terceiro vai terminar dizendo, tu é homem, né? Ou melhor, tu é masculino ou tu é feminino. Então ele tira, na realidade ele está tirando, né, aquilo que é natural, né, do ser. E sempre separando, né, a opção sexual, né, do gênero, que é totalmente diferente. Sobre essa questão específica, até para rememorar os ouvintes aqui. A homossexualidade existe desde que o ser humano é humano. Desde que o Homo erectus ficou de pé, ela existe. Na Grécia Antiga, a homossexualidade era assimilado culturalmente natural. Hoje fica parecendo, né, que tudo vai começar a partir de agora. É muito estranho isso, né? Como se eles pudessem agora destruir a história da humanidade toda e como sempre foi. Então, nós temos valores aí com relação à sexualidade que são um pouco mais recentes aí, que são questionáveis, mas não tem nada de novo nisso. Está cheio de homossexual na rua, meus amigos, me dou com eles, todo mundo se dá, e aí acaba que me fica parecendo, e o senhor me corrige se eu estou errado, que essa discussão é uma coisa menos para manipular, porque eu na rua não vejo isso. E não me parece que isso seja uma coisa nascida hoje, né? Isso, pelo que diz a cultura, está lá. Com certeza. Só complementando, em Roma, os romanos eles usavam as mulheres somente para reprodução, porque eles tinham casos e tinham concubinos, e era estritamente natural. Né? A questão da homossexualidade, ela sempre existiu. Né? Esses grupos, né, essas bandeiras, a bandeira feminista, a bandeira homossexual, né, a bandeira do sem terra, são grupos que são manipulados, sim, são manipulados. E eles estão, muitos dizem que é para se criar, diz que no país, aqui no Brasil se matam muitos homossexuais, né? E isso é uma consideração que eles fazem, né? E às vezes eles apresentam determinados números referentes a esses assassinatos, né, de homossexuais, esses homicídios de homossexuais. Porém, não é feito um levantamento, né, de quantos médicos são mortos por dia, de quantos professores são mortos por dia, de quantos advogados são mortos por dia, enfim. Né? Ou seja, o crime de homicídio, ele existe e ele é punível em todos os ramos. Né? Claro, mas o homicídio contra o homossexual, ele mais grave contra o hétero, não é, né? Não é, ele é homicídio igual. Né?
Então, são situações que são levantadas como bandeira e que são sim manipuladas. Aliás, eu conheço muitos muitos homossexuais, que não são arregrados e agarrados nesse tipo de bandeira, né, e que sim, brigam pelos seus direitos, né, e até discordam da maneira como eles se manifestam. Me parece, inclusive, que essa estatística descobre lá qual era a orientação sexual da pessoa que foi assassinada, e eles revelam isso como tendo sido um sexídio, que foi independente de saber se a causa do homicídio, a causa efetiva, foi por uma discriminação. O que seria um agravante no ato, justificável e apoiada por todo mundo. E se lança esses números como uma bandeira para estimular isso. Aliás, um dia eu ouvi uma pessoa falar sobre estatística e o pensamento dela é realmente muito correto, né? Uma estatística, tu estabelece uma estatística a partir de onde tu está. Nós podemos aqui, estamos em 4 dentro da sala, nós podemos aqui estabelecer uma estatística. Né? Aqui nós temos 2 católicos, eu não sei qual é a religião de vocês, 2 católicos, um espírita. Então eu vou dizer, né, que 50% da população brasileira, baseado nesta sala aqui, é católica, né, que depois os outros 50% é dividido em 25, um é espírita e o outro é evangélico. Bom, partimos de uma estatística que nós fizemos aqui dentro da sala. Então são números que não são comprovados cientificamente. Doutor, o senhor falou na questão aí das bandeiras das minorias, e aí volta a minha primeira pergunta sobre os suicídios, e também entrando nos homicídios. Perguntei lá no início que ninguém escolheria o sexo porque seria excluído, sofreria preconceito. Aí o senhor falou da questão das estatísticas e dos homicídios, que o homicídio é crime tanto quanto hétero quanto homossexual. Mas, segundo alguns movimentos, o homossexual sofre mais na questão da violência e na questão do ódio, e na questão do homicídio por causa do ódio. As pessoas têm ódio ao homossexual, ficam apontando que eles não devem ser assim, mas tem 3 dedos apontando para si. Isso não seria um caso de preconceito e digamos assim, de pessoas enrustidas com ódio dessas pessoas? Maurício, uma coisa que eu falei é que nós, como vivemos numa democracia, nós temos que trabalhar a aceitação, nós temos que trabalhar a convivência. Né? Ou nós acreditamos no que nós vivenciamos no dia a dia, né? e passamos a ser civilizados e a conviver com todos os tipos de situação e com todas as pessoas que estão à nossa volta, independente de cor, raça, sexo, religião, opção, enfim, né? Independente disso, ou nós não estamos dispostos a viver uma democracia. A democracia é respeitar o direito de todos. Claro que questões pessoais, questões de repressão, elas podem ser estudadas, podem ser levantadas, podem ser trazidas, sim, para uma defesa. Podem, né? Mas o principal é não querer fazer com que o direito de uma minoria tenha maior valor do que em cima de outros direitos. Nós vivemos num sistema... Doutor, vamos dar uma pergunta justamente pelo fato que todo mundo fala sobre esse aspecto. Eu gostaria do senhor, que é conhecedor dessa matéria, existe dizendo assim, que todo homem que bate numa mulher tem um gay enrustido dentro de si. O que o senhor acha disso aí? Olha, eu acho que todo homem que bate numa mulher, ele é criminoso, né? Como uma mulher que bate num homem. Sim. Né? Porque a violência como uma forma de se manifestar, ela é ruim. Né? Se ele é ou não homossexual, é um caráter pessoal dele. Né? Se ele bateu nela só pelo fato dela ser mulher, né, porque ele tem inveja dela ser mulher, é uma questão pessoal dele. Né? Mas é uma violência como outra qualquer. Um homem batendo na mulher, a mulher batendo no homem. Maurício estava falando da questão do ódio, né? E o inverso também me parece verdadeiro, que às vezes uma minoria acusa alguém, uma minoria, ou às vezes nem é minoria, mas uma divisão da sociedade qualquer, acusa alguém do lado inverso de ele ter cometido uma discriminação contra ele de forma odiosa e mentirosa, né?
como fez agora a ministra, né? Sim. Ela usou a condição étnica dela, desse afrodescendente, para justificar de dizer que um salário de 33 mil era escravidão. Mas é escravidão para ela, que é afrodescendente, eu acho, né? Porque os caucasianos não acham. E ela, ou seja, ela fez um ódio inverso. Eu já vi casos de pessoas que pretensamente homossexuais acusarem outro de terem discriminado sem que tenha havido isso, ou seja, um ódio inverso. O problema é que daqui a pouco tudo passa a ser discriminação. Né? Tu quer te manifestar contrário à ideia de alguém, tu vai estar discriminando aquela pessoa. Tu leva um empresário, faz lá a sua seleção para trabalhar na sua empresa. Aí vem o homossexual e ele quer ter a preferência, né, para ser contratado pela condição sexual dele e não pela condição intelectual. Esse é só um exemplo. Né? Mas, então, aí sim, tu traz essa condição, traz essa segregação, tu traz querer fazer valer com que a tua condição supere sim o intelecto, supere sim as suas condições pessoais, as suas condições profissionais, né, que tu entre em nível de igualdade com todo mundo. Doutor, uma última pergunta, porque o nosso tempo está escasso. O senhor falou aí que é tão crime o homem bater na mulher quanto a mulher bater no homem. Aí, questão é o seguinte, a Lei Maria da Penha não seria inconstitucional? Não, a Lei Maria da Penha aí, ela é outra situação. Né? Ela é bem inconstitucional e ela foi criada justamente porque existiam determinados abusos, né, relacionados à violência doméstica. Né? Então aí sim, ela defende esses abusos, essa opressão, a condição de que a mulher, quando sofria a violência doméstica, ela não procurava se manifestar, não procurava o seu direito, ela não procurava os órgãos responsáveis por isso, porque ela tinha medo. Né? Medo e era coagida a permanecer naquela situação. Né? Então, a Lei Maria da Penha ela veio, né, neste sentido. Claro que, com o passar do tempo, ela também veio, em vários casos, ela é conhecida, né, que ela veio a ser utilizada de uma maneira errada, né, de uma maneira até mentirosa, porque começaram, existem muitos casos nesse sentido, de que mulheres alegam a violência e não foram vítimas dessa determinada violência, né, e trazem aí sim um problema para o marido, digamos assim. Eu pergunto se é inconstitucional, porque se eu apanho da mulher, não tem o Mário da Penha. Não tem. E aí a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Mas aí tu tem que ver a questão em que a mulher foi inserida nessa questão legal. É que a lei teria vindo para corrigir uma lacuna, né? Que havia uma discriminação efetiva da legislação em relação a esse tipo de crime. Vamos ver o seguinte, há tempos atrás a mulher não tinha direito nem a voto. Né? Ela não tinha direito a voto. Né? Ela era apenas presente, né? Mas não possuía direito. Então, no momento em que a mulher foi adquirindo direitos, né, ela também foi sofrendo opressões, ela foi sofrendo violências em razão disso. Nós ainda carregamos alguns itens de uma sociedade mais machista, carregamos isso. Isso vem mudando, mas ainda carregamos isso. E a Lei Maria da Penha ela vem inserida nesse sentido. Então, não é inconstitucional e ela veio exatamente numa lacuna. É verdade. Bueno, mas diz um ditado que não tem mulher que incomode se o homem der 3 palavras: amor, carinho e dedicação. Sim. Mas o amor, o carinho e a dedicação, eles são recíprocos, né? Sim, exatamente. No momento que tu der carinho, obviamente que tu vai receber carinho. Então é por isso que eu digo, esses homens idiotas que tratam as mulheres como, vamos dizer até como uns cuscos, os cachorros, esses idiotas são os gays enrustidos. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Que dão pau em mulher, não sei o que, a mulher não se dá nem com salto alto. A mulher atingiu níveis sociais hoje superiores. Coisa mais amada, coisa mais querida. Do homem, né? A mulher hoje, tem mulher que comanda o lar. Né? É verdade. Então, comanda o lar financeiramente, comanda o lar intelectualmente, enfim. Né?
Doutor, eu prefiro ser mandado por uma mulher do que ser mandado por um homem. É bom. Toma, tá bem, tá bem. A mulher sendo competente, ela pode mandar em quem quiser. É verdade. Né? E vai mandar em quem quiser. Né? E segundo diz, a mulher tem que dar a última palavra. Né? Ou seja, o cara tem que dar a última palavra. Sim, senhora. Sim, senhora, sim, senhora e sim, senhora. E deu. Tá, então fica a dica para esses homens idiota que tratam as mulheres, né, mal. Tem 3 palavras. Enquanto vocês não tiverem essas 3 palavras dentro do seu coração, vai ter sempre mulher que vai incomodar. Amor, carinho e dedicação. Se tu tiver essas 3 palavras, vai ter sempre mulher maravilhosa ao seu lado. E outro detalhe, tem sempre, né, o que você fala, atrás de um grande homem existe uma mulher. Não, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. É isso aí. Dr. Emerson, nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Nós gostaríamos até de prosear mais com a vossa pessoa, mas o tempo ruge e aí nós não temos mais a oportunidade. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Fico à disposição até para outros assuntos. Né? Eu gosto muito de política, gosto muito de temas que vocês levantam aqui seguidamente. Né? E fico à disposição de vocês para participar e conversar com vocês. Né? Discutir ideias, né? Sempre é bom e traz a evolução para todo mundo. Muito obrigado. Tá bem, então. Bem, pessoal, muito obrigado. E agora nós vamos nas últimas considerações finais com os nossos apoiadores culturais e, né, já deixando o convite para sábado que vem, a partir das 11 às 13 horas. Não esquecendo que o programa Vale Tudo é só aos sábados. Às vezes as pessoas vão colocar, eu coloquei na positiva, mas não tinha programa. Não, é só os sábados. Por enquanto, né, Maurício? Porque a procura está sendo grande. De repente, vai ser 2 vezes por semana, 3, até chegar a semana fechada. Maurício, é contigo agora aí. Se nós aos sábados estamos incomodando, imagina a semana fechada, eles não vão nos fechar. Não pode. Não pode, direito humano. E a liberdade de imprensa. Bom, como tu está romântico hoje, Silvio Leão, defendendo as mulheres, isso aí é romântico. Principalmente mulher de salto, lindo, principalmente mulher de salto alto, né, Silvio Leão? E se eu fosse o presidente do Brasil, eu ia fazer uma lei. Mulher para caminhar de salto só sabendo caminhar de salto. Senão tinha que andar só de rasteirinha. Porque olha, tia, impressionante. Às vezes eu fico olhando, Emerson do céu. Às vezes eu tô ali com o Urataú no Moranguinho. E eu fico só olhando, né, Urataú. E a batida do salto no chão, eu já vejo se sabe caminhar ou não. Tia. Nem vamos falar porque, né? Valeu, né? Eu sou obrigado a concordar com o amigo Silto aqui, que é uma pessoa que não sabe usar o sol, melhor que não use mesmo, porque é muito esquisito. Tipo, parece até assim, o caminho parece com uns espinhos cravados nos calcanhares. Que coisa pavorosa, mulher! Se você não sabe andar de sapato alto, pelo menos em casa, ensaie para sair na rua, porque senão não adianta, é a coisa mais pavorosa, tia. Entendeu? Entendi. E tem homem também que sabe andar de salto alto, né? Que esse tempo tu mordeu a isca lá no moranguinho que eu vi. Mas tudo bem. Vamos aos nossos anunciantes. Ignácio Imóveis, a corretora que realiza o seu sonho. Karina e Sandra Barreto, realize meu sonho, eu quero uma casa na colina, entre o Cantegril e o aeroporto. Só um pouquinho, e a Karina está de aniversário hoje. Meus parabéns, Karina, nossa corretora. A Ignácio Imóveis é ali, na Rua General Neto, 161, sala 101. Tem o César Cursos e Concursos, é o curso que mais aprova em Bagé. Fala que você ouviu esse anúncio aqui na rádio e ganha 10% de desconto em qualquer matrícula, Enem, pré-vestibular, Polícia Civil e Brigada Militar. Novas turmas a partir desta segunda-feira, a partir das 19 horas até as 23 horas e 15 minutos. Tem o nosso grande eletricista, a Eletrônica Real de Adriano Paz Gonçalves. Ele, além de eletrônico, é apicultor. Ou seja, além de resolver os seus problemas eletrônicos, ele lhe vende um mel de excelente qualidade. Tem a Engearte, engenharia de Ivan César Pinheiro, engenharia de obras cíveis, comerciais e industriais. É na rua Melanie Granier 128. Tem a GVD, Escritório de Contabilidade e Escritório Despachante. Escrita fiscal, contábil, imposto de renda pessoa jurídica, imposto de renda pessoa física, junta comercial, despachante, perícias trabalhistas. A GVD é na rua Barão do Triunfo, 864. GVD, Escritório de Contabilidade e Despachante.
tem o Araújo Vidal Advogados Associados. O Araújo Vidal Advogados Associados resolve qualquer problema no ligeirão em 2 toques. Problema bancário de juros abusivos, problema de carteira de motorista caçada e problema eleitoral, tentativa de cercear a imprensa, problema político, ele resolve no ligeirão em 2 toques. E tem a Europes Terraplanagem, que é especializada em drenagem, estradas, reformas de açudes, nivelamentos, empresa totalmente documentada. Europes Terraplanagem, 53999-755629. Um abraço e até sábado que vem, amigos ouvintes.